nos deu a fé e colocou cada um de nós na comunhão dos santos, na igreja de Cristo, também nos guie quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente no evangelho que nós ouvimos hoje. Podem sentar. Se o pastor começar a fungar aqui, vocês não ligam não, tá? Que eu estou meio com alergia, então não está muito bom o nariz. Meus irmãos e irmãs, esse texto que a gente ouviu, de Jesus subindo ao monte, com Pedro, Tiago e João, que é conhecido como a transfiguração de Jesus, é um texto, na verdade, muito conhecido, né? Porque todo ano, o último domingo antes da quaresma, a gente lê essa história. Seja no Evangelho de Mateus, seja no Evangelho de Marcos ou de Lucas. Os três evangelhos contam esse acontecimento. Mesmo que a gente conheça essa história, vale a pena a gente olhar novamente para ela, porque Deus, na sua palavra que é viva, sempre tem algo novo e vivo a nos dizer por meio da sua palavra. E mesmo aquilo que nós já ouvimos, já sabemos, precisa ser novamente renovado em nosso coração e nossa mente. Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para um momento muito difícil para ele e para os discípulos. Um pouco antes do nosso texto aqui, Pedro tinha feito uma confissão de fé muito bonita, né? Dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí logo depois do Pedro dizer isso, Jesus anuncia mais uma vez o que ia acontecer com ele. Ele diz: olha, eu vou ser preso e eu vou ser morto, mas também vou ressuscitar. Falou também que ele ia voltar, né, em glória. E agora, depois ele falar assim: olha, quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz e vir atrás de mim. E aí então, diz o texto, 6 dias depois desse diálogo, ele convida 3 discípulos para um momento muito especial e revela para eles algo maravilhoso, algo extraordinário. Ele chama o Pedro, o Tiago e o João. Por algum motivo, Jesus tinha esses 3 assim como mais próximos dele. Vocês lembram também que tem um outro episódio que a gente até canta, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então, eles 3 estavam sempre mais próximos de Jesus, e Jesus chamou eles e subiu no monte. E lá, de repente, Jesus é transfigurado. O que quer dizer isso? A sua figura é transformada. Aqui nessa figura, isso não aparece tão bem, porque diz que as roupas dele brilharam muito, e o rosto dele parecia, né, como o sol. Aqui não está tão claro isso, né? Mas ele ficou totalmente brilhante diante deles. Então o que eles estavam vendo? Por alguns minutos, por alguns instantes, eles estavam vendo Jesus como ele realmente é. Eles estavam vendo Jesus na sua glória divina. Eles estavam vendo Jesus em toda a sua divindade. A gente poderia dizer assim que foi como se o céu se abrisse para eles durante alguns momentos. E aí acontece algo mais. Aparecem outros personagens lá. Aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Ora, Moisés e Elias tinham morrido há quase 1000 anos. Como é que eles estavam ali? É porque Moisés e Elias já estavam na comunhão dos santos, lá no céu. E por que apareceram Moisés e Elias? Porque eles representavam o Antigo Testamento. Moisés representava a lei de Deus, os mandamentos. Elias representava todos os profetas de Deus. E esses 2 servos de Deus estavam ali mostrando o quê? Tudo que nós falamos e fizemos no Antigo Testamento aponta para Jesus. É como se Jesus estivesse mostrando para eles, né?
vamos dizer assim, em carne e osso. Olha, esses dois aqui prepararam o caminho para mim. Eles então estavam mostrando que Jesus era o cumprimento de todas as promessas de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. E diante de tudo isso, o Pedro, né, ele fica tão impressionado que ele fala uma coisa, talvez sem pensar muito. Ele fala, olha, vamos fazer 3 barracas. Uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Como se Jesus e Elias e Moisés precisassem de alguma barraca, né? Na verdade, a nossa impressão é que o Pedro estava tão maravilhado com aquilo que ele queria segurar aquele momento ali por mais tempo. Vamos ficar aqui, está tão bom, né? Essa maravilha aqui, vamos ficar aqui mais tempo. Mas ele não tinha entendido ainda, né, o que Deus queria mostrar com tudo aquilo. E aí, enquanto ele ainda estava falando aquilo, uma nuvem os envolveu, e da nuvem, a mesma voz que do céu falou no batismo de Jesus, falou agora, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. E aqui então, meus irmãos, é que essa história, né, ela se aplica para nós, porque essa palavra não foi só para Pedro, Tiago e João, essa palavra é para cada um de nós hoje. Deus está dizendo para mim e para cada um de vocês, escutem o que Jesus diz. Nós hoje não temos essa bênção, vamos dizer assim, de ver Jesus ao vivo e a cores, né? Muito menos ver Jesus aqui transfigurado. Mas nós temos total certeza de que Jesus continua entre nós. A gente encontra Ele de uma maneira muito especial, onde nós somos chamados a fazer o que aqueles anciãos fizeram lá no Êxodo, né? Comer e beber diante do próprio Deus. Nós vemos Jesus e fazemos o banquete de Jesus cada vez que a gente participa da Santa Ceia. Mas, acima de tudo, se porventura a gente não pode ter a Santa Ceia, ou como por exemplo, domingo passado, no Encontro de Famílias, a gente teve um estudo bíblico que não teve Santa Ceia, ou quando tem reunião de jovens, servas, de leigos, não tem Santa Ceia. Onde é que nós temos Jesus ali? Nós podemos ouvir Jesus na sua palavra. E Jesus, meus irmãos, tem muita coisa para nos dizer. Quando foi a primeira vez que nós ouvimos Jesus falar com a gente diretamente? Alguém quer dar um palpite? Quando é que a gente ouviu a voz de Jesus a primeira vez? No batismo. Quando Jesus disse para mim, lá no dia 13 de agosto de 1972, através do pastor Osvaldo, ele disse, Leandro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali foi a primeira vez que Jesus falou comigo diretamente. E assim foi com cada um de vocês. E desde aquele momento, a voz de Jesus nunca deixou de nos acompanhar. Nunca deixou de falar com a gente, mesmo às vezes a gente fazendo ouvidos surdos, mas Ele continua falando. Nós ouvimos Jesus também quando, meus irmãos? Quando nossos pais nos ensinaram as primeiras orações, as primeiras histórias da Bíblia, quando nossos pais também oravam por nós e junto com a gente. O que nós temos aqui na igreja hoje, né, que vimos agora há pouco, as crianças indo para a escola bíblica, isso é só na verdade um complemento, né? Quem tem que ensinar sobre Jesus para as crianças são os pais em casa. Aqui na verdade deveria ser só um complemento, né? E então ali Jesus estava falando com a gente, através dos pais, dos avós e assim por diante. E Jesus continuou falando comigo, com você, na escola bíblica, então na catequese, no grupo de jovens, nos demais grupos da igreja. Nós ouvimos Jesus, então, cada vez
que a palavra de Deus é proclamada. Hoje também de outras formas, né? Pela internet, por exemplo, pelo rádio, pela TV. Escutem o que ele diz, foi o que Deus disse ali. Então, para não ter nenhuma dúvida, meus irmãos, Jesus está falando para nós hoje através deste livro, a sua santa palavra, a Bíblia. Cada palavra que está escrita aqui, por Moisés, por Davi, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos apóstolos, por pessoas simples que foram chamadas a dar o testemunho, cada uma dessas palavras foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como Pedro afirma, né, na epístola de hoje. Então, quando a Bíblia é anunciada, é Jesus falando com a gente. Tem gente que gosta de fazer uma separação, né? Jesus, na verdade, fala com a gente no Novo Testamento. Não. A Bíblia chama Jesus de o Verbo de Deus. Todo o Antigo Testamento também é Jesus falando com a gente através daquelas pessoas que Deus escolheu. Então, eu vou dar alguns exemplos e vocês já conhecem, mas é bom a gente reforçar. Quando é que nós ouvimos o que Jesus diz? Quando a gente ouve a leitura bíblica no culto e a pregação da palavra de Deus, como agora. A gente ouve Jesus quando pais, avós, familiares, padrinhos nos ensinam a palavra. A gente ouve Jesus quando a gente participa, como eu disse antes, de estudo bíblico, seja presencial, seja online. A gente ouve Jesus quando a gente recebe orientação pastoral e ensino cristão. Eu já falei aqui no outro culto, mas eu quero falar de novo para vocês verem que o pastor também precisa ouvir a palavra de Deus, né? Na nossa viagem, eu tive o privilégio de ouvir 2 vezes o sermão de um outro pastor lá aposentado, nem lembro o nome dele. Eu tenho certeza que o que ele falou lá era Jesus falando para mim. E foi muito importante o que eu ouvi dele. Então, quando nós temos o ensino da palavra de Deus, a orientação pastoral, Jesus está falando. Nós também ouvimos Jesus, meus irmãos, quando a gente estuda as principais doutrinas da fé, como? Com o catecismo, com bons materiais cristãos, por exemplo, Mensageiro Luterano e tantos outros livros ótimos que a nossa igreja produz. Nós escutamos Jesus quando a gente canta e ouve hinos e músicas cristãs que anunciam o Evangelho. Parece óbvio isso, né? Mas hoje a gente tem que falar. Músicas e hinos que anunciam o Evangelho. Porque tem muita música aí chamada de música cristã que não anuncia Jesus. Que não anuncia o Evangelho. Agora, nós temos que ser sinceros, meus irmãos. E cada um avalia a sua vida. Nem sempre a gente escuta Jesus. Nem sempre a gente ouve Jesus como a gente deveria. Por exemplo, a gente não escuta Jesus quando a gente ouve a palavra dele, mas entra no ouvido e sai no outro. A gente não põe em prática. A gente não ouve Jesus quando a gente não confia nele acima de tudo. Quando a gente coloca outras coisas como mais importantes que Jesus. O trabalho, o descanso, o dinheiro, o corpo, seja qualquer coisa. Nós não ouvimos Jesus quando a gente vê Jesus apenas como um grande mestre, né? um grande mestre da humanidade. Ou então assim, Jesus é como aquele curandeiro, né? Que vai resolver todos os meus problemas. Mas a gente não vê Jesus como salvador do meu pecado. A gente não ouve Jesus quando a gente acha que ser cristão é só vir à igreja. A gente esquece que ser cristão é quando a gente sai da igreja também. Nós não ouvimos Jesus quando a gente pensa que a missão que Deus dá para a igreja é só para os outros. Eu quero dar esse exemplo, né? Por exemplo, escola bíblica.
essa missão de ajudar as famílias a ensinar as crianças no caminho de Deus, não é só de 4, 5 professoras, é de todo mundo. Claro que alguns têm mais o dom para isso. E assim, cada área da igreja, né? Pensem, quando vocês chegam aqui, o altar está pronto, a igreja está limpa, né? O som está pronto, ou um pouquinho antes do culto está tudo ajeitado, a Santa Ceia está preparada ali. Isso não veio do nada, foram pessoas que tiraram tempo para fazer isso. Então a gente não ouve Jesus quando a gente acha assim, é os outros que tem que fazer o que Deus diz no trabalho do reino de Deus. E ainda, meus irmãos, nós não ouvimos Jesus quando a gente tenta esconder de Deus os nossos pecados, ou a nossa falta de amor a Ele e ao próximo. Ou quando a gente acha assim, é só um pecadinho, não tem problema. Depois Deus perdoa. Meus irmãos, o mundo tem muitas vozes. E nós deixamos de ouvir Jesus quando a gente presta mais atenção em outras vozes. Filosofias humanas, falsas doutrinas, religiões, ensinamentos que nos afastam da palavra de Deus. E quer dizer o que é isso? Nos afastam de Jesus. Hoje, no catecismo, né, eu falei para os adolescentes, falei, olha, hoje à noite nós temos culto. Onde é que vocês acham que Jesus quer que estejam os 500 membros desta congregação? Tem 500 membros aqui na lista dessa congregação. Onde é que você acha que Deus quer que eles estejam hoje à noite? No culto, para ouvir a voz dele. E aí, veja, eu disse, aqueles que não estão viajando, não estão doentes, não estão talvez no aniversário, que foram convidados, no casamento, né, ou talvez estão num velório, aqueles que não têm nenhum outro compromisso urgente, e não vieram aqui, eles escolheram, nesta noite, não ouvir Jesus. Portanto, pecam contra o 3º mandamento, santificarás o dia do descanso. Né? Então, o que eu quis mostrar, né? Cada vez que a gente tem ali um pensamento, não vá à igreja hoje, não vá ao estudo bíblico, não precisa ir na reunião de jovens, não abra a sua Bíblia. Quem nós estamos ouvindo esses pensamentos? Certamente não é Jesus, né? Então, temos que ficar atentos. E cuidado, gente, né? Eu coloquei isso nos grupos uma vez, e coloquei no boletim da igreja, coloquei, olha, cuidado com o que vocês publicam no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Às vezes a gente pega uma frase bonita, tal, de alguma religião e publica lá, e às vezes ali tem doutrina falsa. Né? Leiam com atenção, fala, peraí, mas é isso que a Bíblia diz mesmo? Isso aqui está apontando para Jesus ou não? Né? Então a gente tem que cuidar, para a gente não estar espalhando coisas que a Bíblia não diz. Para isso nós precisamos ouvir Jesus. E ouvir mais. É muito bom, meus irmãos, conhecer histórias bíblicas. É ótimo, e todo mundo deveria se esforçar para decorar versículos da Bíblia. Saber de cor, de coração, né? Aprender cada vez mais a doutrina bíblica. Tudo isso é muito importante. Mas, como diz o apóstolo Tiago, se isso entrar num ouvido e sair pelo outro, não tem muito proveito. Tiago diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, meus irmãos, por isso hoje de novo Deus está dizendo isso para a gente. Escutem o que Ele diz. Escute o que Jesus diz. Por quê? Porque Ele é o que veio cumprir a lei no nosso lugar, os mandamentos que a gente não consegue cumprir. Ele que naquela cruz veio sofrer o castigo que era nosso. É para isso que Ele veio. E depois Ele ressuscitou e assim completou a sua missão. Então Ele libertou a gente da culpa do pecado. Ele
libertou a gente do poder do diabo. E Ele libertou a gente da condenação eterna. Falei hoje para os meninos do catecismo: vocês são santos ou pecadores? Nós somos santos ou pecadores? O que vocês acham? Aí eles falaram assim: nós somos pecadores. Eu falei: vocês são, mas vocês são santos também. Como assim? Ué, o que é a comunhão dos santos? É só os que estão no céu? Não, somos nós. Por quê? Porque se Jesus me libertou do pecado, do diabo e da morte, agora eu sou dele, então eu sou santificado por Jesus. Mas eu sou pecador ainda. Nós temos uma luta dentro de nós, o pecado contra a santidade. E para vencer o pecado, eu tenho que sempre ouvir mais e mais Jesus, para poder vencer essa luta. Então, meus irmãos, escutem Jesus também. Por quê? Porque além de Salvador, Ele é o nosso refúgio e o nosso melhor amigo. Ele consola a gente nos momentos difíceis. Ele fortalece a gente nas dores da vida. Ele perdoa a gente quando a gente cai. Ele nos levanta, Ele nos chama de volta pelo arrependimento, pela fé. Sempre de novo Ele está dizendo: eu te perdoo, vai e não peque mais. Aí a gente vai lá e faz besteira de novo. E Ele diz: você está arrependido? Eu te perdoo, vamos adiante. Para isso nós precisamos continuar escutando Jesus. Meus irmãos, nessa semana, quarta-feira, começamos o período que a gente chama de quaresma, né? 40 dias até a Páscoa, sem contar os domingos. É um período em que somos convidados a ouvir especialmente ou mais atentamente a voz de Jesus, lembrando, da sua caminhada para Jerusalém. Não para ser proclamado rei, como alguns queriam, mas para morrer na cruz. Nós somos convidados a lembrar com gratidão, então, tudo que Ele fez por nós. E vivendo na sua palavra, no seu amor, levar a voz dEle para mais pessoas. Levar a doce voz do Cristo que ama, que salva, que liberta do pecado, da morte, do inferno, do diabo, para as pessoas que ainda vivem na escuridão, as pessoas que ainda são escravas dos seus desejos. Nós vamos ter um exemplo disso agora, já começou, né? Quanta gente vai se entregar aos desejos pecaminosos no carnaval? Quantos? Infelizmente até alguns cristãos, né? E muitos têm esse pensamento: mas depois, na quaresma, eu vou na igreja e fica tudo bem com Deus. Mas Deus sabe quando as pessoas estão, pecando de propósito. Mas o importante é, se há arrependimento verdadeiro, nós vamos ouvir a voz de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo assim: no meio de tantas vozes que o mundo oferece para a gente, vozes que hoje entram na nossa casa, pela palma da mão, no celular. Não precisa mais ligar a TV nem o rádio. No meio de tantas vozes, Deus nos convida a ouvir e seguir apenas uma voz. A voz que salva, a voz que nos conduz à vida eterna. A voz que traz a luz da salvação para a gente é a voz de Cristo. E não esqueçam, a voz de Cristo está especialmente na sua palavra. E essa palavra é ensinada especialmente aqui, no corpo de Cristo, a sua igreja. Então, meus irmãos, hoje de novo, amanhã, cada dia que nós estivermos nesse mundo, Ele está dizendo para mim e para vocês: escutem o que Ele diz. Escutem o que o meu filho diz. E assim vocês serão salvos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos porque nos revelaste o teu Filho Jesus Cristo, o teu Filho amado em quem te agradas, a quem devemos sempre ouvir e seguir. Perdoa-nos
pelas vezes em que ouvimos a Tua palavra, mas não a levamos a sério em nossa vida. Perdoa-nos quando preferimos ouvir a nossa própria voz ou outras vozes e não a de Jesus. Dá-nos um coração atento, humilde e disposto a escutar Jesus e a colocar em prática a Sua palavra em todo o nosso viver. Abençoa a nossa caminhada de fé, especialmente nesta quaresma. Fortalece e sustenta todos nós na fé, na confiança em Ti e no amor verdadeiro. Que a Tua palavra nos console, nos corrija e nos conduza até o dia em que, como os discípulos naquele monte, nós veremos a glória de Cristo face a face. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.